Capítulo 6, Parte 3. No laboratório 17 da universidade, embaixo da Campânula 42, uma mosca vive há 545 dias. Seu tempo normal de vida é de 40 dias. Ela vive, está jovem, está soberba. Há 1 ano e meio, ela bebeu a primeira gota experimental do soro universal de Coban. Deixem Coban trabalhar. Seu soro está quase pronto. As máquinas vão logo poder fabricá-lo. Vocês não envelhecerão mais. A morte será infinitamente distante, a não ser que os matem, a não ser em caso de guerra. Exijam do conselho diretor que recuse a guerra, que ele declare a paz com Eni Sorai, que ele deixe Coban trabalhar, que ele, com uma piscada, sua imagem reduziu-se ao tamanho de uma noz e desapareceu. O homem de cabelos vermelhos foi primeiro um fantasma transparente, depois uma imagem sólida. Nota do autor. O autor faz questão de frisar que esta história foi escrita durante o verão de 1966. A revolta dos estudantes já constava. Sua redação definitiva foi terminada no dia 10 de março de 1968. Depois desse dia, nada mais foi acrescentado nem retirado. Os episódios nos quais os estudantes tomaram parte, a concepção da universidade independente, não foram, portanto, inspirados pelos acontecimentos de maio de 1968, pois lhes são anteriores. Fim da nota do autor. Queiram desculpar esta emissão pirata. O cubo absorveu-o num bloco, revelando novamente o menino veemente. Lançados em órbita longínqua, mas inventaram o pior. O conselho diretor poderá nos dizer que arma monstruosa ocupa agora Gonda 1? Os emissores são homens como nós. Que restará de nossas esperanças e de nossas vidas se estas... O cubo tornou-se negro, achatou-se em 2 dimensões e o busto do locutor retomou seu lugar. O presidente do conselho diretor vai falar. O presidente Locan apareceu. Seu rosto magro estava sério e triste. Seus cabelos brancos caíam até os ombros, cujo lado esquerdo estava nu. Sua boca fina, seus olhos de um azul muito claro, fizeram esforço para sorrir enquanto pronunciava as palavras de confiança. Sim, haviam acontecido incidentes na zona internacional da Lua. Sim, os dispositivos de defesa do continente tinham destruído um satélite suspeito. Sim, o conselho diretor teve que tomar medidas, mas nada disto era verdadeiramente grave. Ninguém dava mais importância à paz que os homens que tinham por dever dirigir os destinos de Gondawa. Tudo será feito para preservá-la. Coban é meu amigo, quase meu filho. Estou a par dos seus trabalhos. O conselho espera o resultado de suas experiências sobre o homem para ordenar, se ele for positivo, a construção da máquina que fabricará o soro universal. E uma esperança imensa, mas ela não deve nos desviar de nossa vigilância. Quanto àquilo que ocupa o lugar de Gonda 1, Eni Sorai sabe, e eu vos direi somente o seguinte:
é uma arma tão terrífica que só a sua existência já é o bastante para garantir a paz. Paikan colocou a mão sobre a placa de comando e a imagem desapareceu. O dia nascia. Um pássaro que parecia com um melro, mas cuja plumagem era azul e a cauda frisada, começou a cantar do alto da árvore de seda. De todas as árvores do terraço e das moitas floridas, pássaros de todas as cores lhe responderam. Para eles não havia angústia, nem de dia nem de noite. Não havia caçadores em Gondawa, os prados floridos da lua, os rebanhos de Marte e seus pastores negros. Os sábios do EPI pediram explicações. Eleia tinha ido à lua numa viagem de recreio com Paikan. Ela pôde mostrar-lhes. Eles viram os prados floridos e as florestas de árvores frágeis, fracas, de troncos finos intermináveis, se desabrochando em espigas, ou em tufos que as faziam parecer com imensas gramíneas. Viram Eleia e Paikan, depois de terem descido da nave que os havia levado junto com outros passageiros, brincar como crianças na pouca gravidade. Tomavam impulso com alguns passos gigantes, saltavam juntos de mãos dadas, atravessavam os riachos com um salto, subiam ao cimo das colinas e passavam por cima das árvores. Descansavam sobre suas espigas, cobertas de grãos de pólen grandes como laranjas, que sacudiam para fazê-las voar em nuvens multicores e caírem numa chuva de flocos. Todos os viajantes faziam a mesma coisa, e a nave parecia ter desembarcado uma carga de borboletas fugazes que se afastavam dela em todas as direções, pousando aqui e ali, no campo verde, sob o céu de um azul profundo. Apesar do pouco esforço de que necessitavam, essas brincadeiras acabam muito rápido, pois o ar ratificado trazia o cansaço. Os viajantes acalmavam seus corações sentando-se à beira dos riachos ou caminhando em direção ao horizonte, que parecia sempre próximo, sempre fácil de atingir e que fugia como todos os horizontes. Na sua proximidade e sua curvatura visível proporcionavam aos passeantes uma sensação que as dimensões da Terra não lhes permitiam experimentar, a sensação ao mesmo tempo excitante e apavorante de caminhar sobre uma bola perdida no infinito. Os sábios não viram em lugar nenhum nessas imagens traços de crateras, nem grandes nem pequenas. Eleia não conhecia Marte, onde não tinham ido, até então, senão as naves dos exploradores ou dos militares. Mas ela havia visto, entre aspas, os pastores negros, fecha aspas, e havia reconhecido um, aqui mesmo no EPI. A primeira vez que ela havia encontrado Xanga, o africano, havia manifestado sua surpresa e o havia designado por palavras que a tradutora havia dado a seguinte interpretação: o pastor vindo do 9º planeta. Foi preciso um longo diálogo para compreender primeiro o hábito Gonda de contar os planetas não a partir do Sol, mas a partir do exterior do sistema solar. Em seguida, que o dito sistema não compreendia, para eles, 9 planetas, mas sim 12, ou seja, 3 planetas além do maléfico e distante Plutão. Esta novidade lançou
os astrônomos do mundo inteiro num abismo de cálculos, de vãs observações e de discussões amargas. Que esses planetas existissem ou não, o nono, em todo o caso, no espírito de Eleia, era Marte. Ela afirmou que ele era habitado por uma raça de homens de pele negra e que os navios Gonda e Emissores haviam trazido algumas famílias. Antes disso, não existia na Terra nenhum homem de cor negra. Xanga ficou transtornado, e com ele todos os negros do mundo, que souberam rapidamente da notícia. Sua vida errante não tinha então começado com os mercadores de escravos. Já do fundo dos tempos, seus infelizes ancestrais, arrancados da África, tinham sido eles mesmos, arrancados de sua pátria no céu. Quando terminaria tanta infelicidade? Os negros americanos se juntaram nas igrejas e cantaram: Senhor, fazei cessarem as minhas atribulações. Senhor, levai-me de volta para a minha pátria celeste. Uma nova nostalgia nascia no grande coração coletivo da raça negra. Depois de terem se alimentado e se banhado, Eleia e Paikã subiram pela pequena rampa interna para a cúpula de trabalho. Acima da prateleira horizontal em semicírculo que corria ao longo da parede transparente, faixas de onda mostravam imagens de nuvens diversas em evolução. Uma delas inquietou Paikã. Depois de consultar Eleia, chamou-a central do tempo. Uma imagem nova iluminou-se acima da mesa. Era o rosto do seu chefe de serviço, Mikan. Ele parecia cansado. Seus longos cabelos grisalhos estavam sem brilho, despenteados, e seus olhos vermelhos. Saudou-o. Você estava em casa esta noite? Sim. Você ouviu aquilo? Lembrou-me muitas coisas tristes, é verdade, que vocês não tinham nascido, nenhum nem outro. Mas não se pode deixar que eles ajam assim, esses sem vergonhas. Por que você me chamou? Alguma novidade? Uma turbulência, olhe. Paikã abriu 3 dedos e fez um gesto. Uma imagem desapareceu, enviada à central do tempo. Estou vendo, disse Mikan. Não gosto disto. Se a deixarmos agir, ela vai misturar todo o nosso dispositivo. Quais as possibilidades que você tem nesse setor? Posso derivá-la ou apagá-la. Então faça. Apague, apague. Não gosto nada disso. A imagem de Mikan desapareceu. A torre do templo de Gonda 7 e todas as outras semelhantes mantinham acima do continente uma rede de condições meteorológicas controladas, cujo fim era reconstituir o clima transformado pela guerra, a fim de permitir que renascesse a vegetação. Um sistema automático assegurava a manutenção das condições previstas. Era muito raro que Paikã ou Eleia tivessem que intervir. Na ausência de um deles, outra torre teria feito o necessário para destruir no ovo este pequeno ciclone perturbador. Uma casa de repouso em forma de cone azul pálido chegou até a altura da cúpula e foi pousar perto da alta estrada quebrada, cujas 12 pistas arrancadas se espalhavam como um buquê virado em direção ao céu. Não haviam consertadas autoestradas. As usinas não fabricavam mais veículos de rodas ou de esteiras. Os transportes enterrados, pistas, avenidas ou elevadores eram todos coletivos e os da superfície todos aéreos. Podiam sobrevoar o solo a alguns centímetros ou em altitudes consideráveis, a qualquer velocidade,
e pousar em qualquer lugar. Os casais da geração de pós-guerra que utilizavam as casas de repouso não aproveitavam nada de suas possibilidades. Não ousavam se aventurar mais longe do que as bocas, que os pequenos marsupiais longe do bolso materno. Era por esta razão que se viam tantas concentrações de casas móveis na beira ou mesmo no meio das ruínas das cidades antigas, que geralmente cobriam as cidades subterrâneas. Os Gondas, mais idosos, que ainda se lembravam da vida exterior, percorriam o continente em todos os sentidos, à procura de fragmentos de superfície ainda vivos, e voltavam a se enterrar com a visão horrível dos espaços vitrificados e o pungente pesar de um mundo desaparecido. E Léa olhou-se, o correio havia chegado. A caixa transparente continha 2 armas G, com seu cinto e 2 esferas minúsculas que deviam conter cada uma um grão negro. Havia ainda 3 plaquetas correio, das quais 2 de cor vermelha, a cor das comunicações oficiais. E Léa abriu a caixa com sua chave, pegou com repugnância as armas e os grãos e colocou-os sobre uma mesa. "Você vem ouvir o correio?" perguntou a Paikã. Este deixou a cúpula continuar sozinha o trabalho e aproximou-se. Pegou as placas vermelhas, franzindo as sobrancelhas. Uma trazia o seu nome e o selo do Ministério da Defesa, a outra o nome de Eleia e o selo da universidade. "O que é isso?" perguntou ele. Mas Eleia já havia introduzido na fenda de leitura a plaqueta verde, sobre a qual havia reconhecido o retrato de sua mãe. O rosto dela se materializou acima da tela leitura. Era um rosto um pouco mais idoso do que o de Eleia e parecia-se muito com ela, com uma qualquer coisa de mais frívolo. "Escute, Eleia", disse ela. "Espero que estejas bem. Eu estou. Parto para Gonda 41. Não tenho notícias do seu irmão. Ele foi mobilizado em plena noite para levar um comboio de tropas para a Lua e não deu mais sinal de vida há 8 dias. É claro, tudo isto são histórias militares. Eles não podem deslocar uma formiga sem fazer um mistério de mamute. Mas a Néa está sozinha com seu bebê e muito inquieta. Eles bem poderiam ter esperado um pouco antes de tirar suas chaves. Há somente 10 anos que foram designados. Trate de não fazer como eles. Vocês têm bastante tempo. Agora não é de maneira alguma o momento de fazer filhos. Enfim, é assim. Não há nada a fazer. Vou até lá. Mandarei notícias. Cuide um pouco do seu pai. Ele não pode me acompanhar. Está mobilizado em seu trabalho. Creio que o conselho e os militares estão todos loucos. Enfim, não se pode fazer nada. Vá visitá-lo e preste atenção no que ele come. Quando ele está sozinho, aperta a máquina de comer de qualquer maneira. Não presta atenção a nada, é uma criança. Escute, Eleia. Está terminado. Furcan mobilizado. Seu pai também. Isto é incrível. O que é que eles estão preparando? Nervosamente, Paikã enfiou uma das plaquetas vermelhas no leitor. O emblema da defesa apareceu acima do quadro, um ouriço redondo cujos espinhos lançavam chamas.
Escute, Paikan, disse uma voz indiferente. Era uma ordem de mobilização no local do seu trabalho. A segunda placa vermelha, introduzida no leitor, materializou acima do quadro o emblema da universidade, que não era outro senão o sinal da equação de Zoran. Escute, Eleia, disse uma voz grave. Sou Koban. Koban. Seu rosto apareceu no lugar da equação de Zoran. Todos os seres vivos de Gondawa o conheciam. Era o homem mais célebre do continente. Tinha dado a seus compatriotas o soro 3, que os tornava refratários a todas as doenças, e o soro 7, que os permitia recuperar tão rapidamente suas forças depois de qualquer esforço que tivessem feito. Graças a isso, o equivalente da palavra fadiga estava em vias de desaparecer da língua gonda. No seu rosto magro, de faces encovadas, seus grandes olhos negros brilhavam com a chama do amor universal. Este homem não pensava senão nos outros homens, e acima dos homens, na própria vida, nas suas maravilhas e nos seus horrores, contra os quais lutava permanentemente, com toda a sua inteligência e todas as suas forças. Tinha os cabelos negros cortados curto na altura das orelhas. Tinha 32 anos, mas parecia tão jovem quanto seus estudantes, que o veneravam e copiavam seu corte de cabelo. Escute, Eleia, sou Koban. Quis informá-la pessoalmente de que, a meu pedido, você estará, em caso de mobilização total, convocada para um posto especial na universidade, junto a mim. Não a conheço e desejo conhecê-la. Peço-lhe que esteja no laboratório 51 o mais cedo possível. Deve dar seu nome e número e ser trazida à minha presença. Escute, Eleia, eu a espero.